Olá, caríssimos. Estou aqui hoje para falar sobre essa biografia do Timothy Keller, do Colin Hampson, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Uma bela edição, né? Bonita, capa dura, fitilo e tal, com algumas fotos, né, do Tim Keller. Então, uma edição muito bonita. Eu estou no projeto de tentar ler todos os livros do Tim Keller, né? Eu já li acho que uns 10, 11 por aí. E estou lendo mais um, acabei de finalizar o Deus Pródigo, e aí eu ganhei essa biografia aqui da minha esposa, de Natal, né, e ela é recente, né, ela saiu aí finalzinho de 2023, então, claro que entrou na fila para ler. Eu li, né, e gostei muito, né, então e aí, eu acho que quem conhece o Tim Keller sabe, né, ele ou já ouviu falar, né, ele faleceu recentemente, faleceu em maio de 2023. É um autor que foi bastante influência aí para muita gente, né? Me influenciou bastante, eu gosto bastante de tudo que eu leio dele, não tem nada que eu não leia, seja postagem em blog, seja as pregações dele, né? Eu já ouvi várias pregações, aqui em casa a gente gosta muito de ouvir as pregações de Tim Keller, então foi um autor que influenciou a gente bastante, né? O Colin Hampson, então, ele escreveu essa biografia aí usando entrevistas com amigos, com quem trabalhou com o Tim Keller, inclusive com o próprio Keller, né? Então tem várias entrevistas. Isso é o material principal aí, né, dessa entrevista. Claro que dessa biografia. Claro que ele também usa os próprios livros do autor, é uma biografia intelectual, digamos assim, né? Então está mais preocupado com as ideias do Tim Keller, tá? Então tá focado, né, nesse desenvolvimento aí do pensamento do Keller. Então ele conheceu o Hampson aqui, conheceu de perto o Keller, apesar de não ser um frequentador da igreja, da Redeemer, né, e tal, não, e morar bem afastado, inclusive, né, mas ele escreveu. Foi contratado, né, aí para escrever essa biografia. Assim, é muito gostoso você conhecer um autor que você acompanha, né, há algum tempo. Eu gosto muito de ler biografias, é um gênero que eu gosto muito, inclusive, né, minha própria dissertação, a minha tese de doutorado foi um estilo de biografia, né, de personagens aqui brasileiros mesmo, do século XIX. Eu sempre gostei muito de biografia, eu sempre estou procurando ler aí esse gênero. Então, claro que eu ia querer ler, né, esse do Timothy Keller. Então é muito bonito. Então tem umas passagens assim, né, que mexe bastante com a gente. Tem uma passagem aqui, por exemplo, né, que fala da influência do Tolkien, do Lewis na vida do Tim Keller, né? Tem uma passagem que é muito bonita aqui, porque quando o Keller ele pregou ali no primeiro domingo após o 11 de setembro, né? E como ele nessa época ele já estava em Nova York, já tinha fundado a Igreja Redeemer, né? Então ele pregou falando, né, sobre essas questões aí de tristeza, as mortes, né? Então é bem legal que ele fala assim, no último livro, né, ele está mencionando o último livro do Senhor dos Anéis, né, o Sam Gandhi está falando com o Gandalf e o Gandalf fala assim, ou na verdade, né, tá toda a tristeza, o Sam fala, né, eu pensei que você estivesse morto, Gandalf e tal, né, e aí o Keller ele fala assim, né, então na mensagem dele, né, tudo que é triste se tornará falso? A resposta é sim. E a resposta da Bíblia é sim. Se a ressurreição for verdadeira, então a resposta é sim. Tudo que é triste se tornará falso. Eu acho essa passagem assim, muito bonita do Keller, né, nessa pregação, e realmente traz bastante alento para a gente, né, bastante conforto para a gente, né, que a gente passa por perdas, por tristeza, por momentos difíceis, né, então isso aqui não vai durar muito. Com a ressurreição, tudo é verdade. Né? Então você vê que o Keller ele gostava muito de misturar, né, esses autores, trazer essas influências da literatura também. Né? Ele era um leitor voraz mesmo. Né? Então, além de teólogos, ele cita muitos escritores de literatura, né? Então ele cita bastante Tolkien, Charles Dickens, a Flannery O'Connor, Dostoiévski, Tolstói, né? Além de teólogos, filósofos, né? Que são muito bons, assim, que você pega e fica anotando, né, as referências para você ir lá e ler.
né? Então eu gosto muito disso. É o tipo, até eu brinco assim, né? Eu penso que os livros que o Keller escreveu, né, são livros que eu gostaria de ter escrito. É um estilo que eu gostaria de emular até, né? Eu gosto assim do estilo dele, né? Até é interessante isso, né? Que tem sobre isso, né? De você ler um autor e gostar dessa escrita, né? Que tem uma passagem no prólogo, na verdade no prefácio, o Sandro Baggio escreveu o prefácio aqui para a edição portuguesa, né? Brasileira, e ele cita uma frase que o próprio Keller mencionava, né? Citava, que é assim: quando você ouve e lê um pensador, você se torna um clone. 2 pensadores diferentes, você fica confuso. 10 pensadores, você começa a desenvolver sua própria voz. 200 ou 300 pensadores, você se torna um sábio. Então, quando você lê o Tim Keller, ele cita 100, 200 autores, e aí você corre atrás desses autores para conhecer, porque, né, se ele colocou ali, realmente são autores muito importantes, muito interessantes de você conhecer. Então, você tem que ler os livros do Keller e já ir anotando as indicações bibliográficas, né? Até ele fala um momento, né, que muitos pastores, hoje em dia, eles não gostam de citar, né, os autores, os livros que eles estão lendo, mas não, é muito importante isso, né, para as pessoas se influenciarem e ver que legal, né, tem mais coisas, eu quero aprender mais, eu quero ir mais fundo. E o Keller fazia muito isso, né, ele citava mesmo, né, sem medo, né, citava os autores, e aí você fica empolgado, não, eu quero ler mais, quero conhecer mais, então é muito importante isso, né. E sobre você vê, né, como essa biografia ela está trazendo essas questões do desenvolvimento das ideias do Keller. Você percebe isso quando você está lendo, né? Tem um crescimento, mesmo quando você lê um dos primeiros livros. Por exemplo, eu li esse aqui, né, o Deus Pródigo, é excelente, e eu já tinha lido, né, outros livros, e aí você vai lendo e você percebe assim, pô, que legal, né? É diferente dos outros livros, tem uma pegada diferente. A escrita, a forma da escrita, né? Já é excelente esse livro, mas quando você lê, por exemplo, agora eu estou lendo O Profeta Pródigo, é um livro que foi escrito 10 anos depois, tem uma diferença aí entre um e o outro. Você já vê uma diferença grande entre um e outro, né? Você vê uma diferença grande no sentido das citações, do desenvolvimento da escrita dele. Já é excelente outro livro, mas você vê que tem esse desenvolvimento, né? Ou quando você pega lá A Fé na Era do Ceticismo, né? E você compara com um livro depois, né? Digamos que seria mais ou menos para o mesmo público, assim, né? Que é O Deus na Era Secular, que também aí tem alguns anos de desenvolvimento. Você vê assim, né, ele desenvolveu bastante o pensamento dele. Não que outros, né, os mais antigos, sejam ruins, não, são excelentes, né? O Keller escrevia muito bem, mas você vê esse desenvolvimento. É muito legal você ver até autores novos que vai introduzindo, que é o normal, né? Você vai andando na sua caminhada e você vai descobrindo novos autores que você vai introduzindo no seu pensamento, né? Tem as influências do Keller. No momento, né, tem uma aqui ele fala, né, num certo momento, quando ele conheceu, né, eu acho que foi ali 2008 por ali, que ele conheceu James Hunt, né, acho que foi por ali. E aí James Hunt apresentou alguns autores que o Keller depois chama dos 4 grandes críticos da modernidade secular, que vão sempre aparecer depois nos livros dele, né, que é o Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, o Philip Rieff e o Robert Bellah. Então esses autores são bastante importantes, né, na questão da pós-modernidade, no individualismo expressivo, que ele vai mencionar bastante. São autores que aparecem muito, por exemplo, nesse livro, né, que eu mencionei, Deus na Era Secular. Se você for ler, eles aparecem bastante, vão aparecer muito, né, são autores bastante influentes. São autores que eu acho que todo mundo tem que ler, tá, esses autores. Aí, então você vai vendo essa visão, o desenvolvimento dessa visão cristocêntrica do Keller, que é muito forte, né, você vai lendo isso, e é muito presente em todas as obras dele, né, essa visão profundamente cristocêntrica. Até se você ver vídeos, tinha um vídeo que me impactou bastante, foi um dos primeiros vídeos que eu vi dele falando, né, de como no Antigo Testamento, né, você via a presença de Cristo, né? Então ele falava, Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, né, que respondeu ao chamado de Deus para deixar todo o conforto e o familiar e saiu para o vazio sem saber para onde ia. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi,
cuja vitória se torna a vitória de seu povo, embora eles mesmos nunca tenham erguido uma única pedra para alcançá-la. Então ele vai falando, essa mensagem tem um vídeo muito impressionante dele falando isso, né? E eu gosto demais. Então, essa visão cristocêntrica, a visão apologética, que não é aquela visão de você guerrear contra a pessoa, destruir os argumentos da pessoa, mas não, é chamar, né? O Keller gostava muito de chamar em volta da mesa e vamos conversar. Né? Então ele teve que desenvolver isso trabalhando ali, né, em Nova York, com muitas pessoas seculares, visões diferentes. Né? A igreja dele cresceu absurdamente, né, com essa visão amorosa de não vender os seus ideais, mas conversar com as pessoas. Né? Então também se desenvolveu uma visão de missões urbanas muito forte. Né? Eu li também recentemente, no finalzinho do ano passado, em dezembro, sobre a igreja centrada, né? Como você vê a força da visão do Keller para missões urbanas. Né? É impressionante. E uma coisa assim que é muito constante, se você é um leitor do Keller, você já percebe pelos prefácios, pelos agradecimentos, que é a presença da esposa dele, da Kathy. A Kathy, então, ela é muito forte, muito presente, foi muito importante na vida do Keller. Isso é muito bonito, né? Então, eles têm aquele livro, né, O Significado do Casamento. A gente estudou aqui, né, eu, minha esposa e alguns amigos, a gente estudou, foi muito gostoso. A gente já leu algumas vezes esse livro, que é impressionante. E você vê isso na vida deles, né? Como a visão de casamento deles é muito boa, muito saudável, né? E essa presença da Kathy, da esposa, e desse reconhecimento do Tim, né, da presença da sua esposa, né, ele fala que muitos livros tinham que ter o nome dela junto, porque ela revisou, escreveu, deu pitaco, muito, né, desenvolveu muito, ajudou a desenvolver muito a escrita dele, o pensamento dele. Né. Então, assim, né, terminando aqui nessa recomendação, é uma biografia intelectual do Keller, então ele fala até, o Hansen, né, o autor, fala que ele fez muito mais a exploração das influências do Keller do que a sua própria influência nos outros. Né? Então, aí por isso a escolha daqui, né, do Hampson me fez eu senti algumas faltas, né? Por exemplo, uma falta umas coisas que você espera encontrar numa biografia, né? Umas coisas que você quer encontrar. Então, por exemplo, senti falta da rotina de estudos do Keller, de como ele preparava a pregação, como que era a escrita, o processo de escrita, né, por parte do Keller. Então, eu queria mais essas coisas, né? Então, ele não fala essas coisas, né, às vezes ele fala, né, que foi para estudar no seminário e tal, mas não fala como que era esse cotidiano. Então eu senti falta de mais coisas pessoais, mas pessoais no sentido de que serve para nos incentivar. Né? Então talvez essa proximidade do Hampson aqui, né, com o Keller, nesse momento de entrevistas e tal, né, talvez ele né, não quis expor muito algumas coisas da vida pessoal do Keller. Mas eu digo assim, repito, né, coisas pessoais que servem para, né, o crescimento das pessoas que estão lendo, incentivar mesmo, então sentir isso. Algumas vezes eu tropecei em algumas questões da escrita, assim, né, algumas coisas me incomodou ali na escrita e tal, mas é uma biografia bem tranquila de ler, assim, bem light, né, já li biografias bem mais pesadas e tal, é bem gostoso de ler, né, para conhecer um pouquinho mais de Tim Keller, as influências, os parceiros, quem que ele viveu e tal, as dificuldades. É uma biografia legal, boa. Né? Eu recomendo, então, né, essa biografia, principalmente para você que né, gosta dos livros do Keller, né, para conhecer ele, eu acho que é fundamental. Tá? Então fica a minha recomendação aqui, meus pontos aí que eu coloquei. Keller, né, foi realmente um grande pensador, um grande influenciador. Eu acho que assim, pastores, todo mundo tem que conhecer o Tim Keller, né, mesmo que você não concorde, às vezes, com o posicionamento dele, né, às vezes é de denominação diferente, tal, mas acho que você tem que ler porque ele te ajuda, né, a pensar, te ajuda a formular, a aprender mais, né, como você desenvolver a sua pregação, como desenvolver os seus estudos. E você que não é, né, você é um crente normal, um leigo, digamos assim, né, da Igreja Católica, recomendo também demais. Eu, por exemplo, né, não sou pastor, eu sou professor, mas ele me ajuda muito a pensar, a comunicar minha fé, o meu devocional, né, me ajuda bastante. Então, eu gosto muito do Tim Keller e, né, essa biografia, né, aí da formação, para a gente aprender um pouquinho mais a formação espiritual e intelectual do Keller, eu acho que é fundamental, tá bom? Fica aqui, então, a recomendação.